discordo. E aí, Cláudia Regina, a resposta de Dantas Júnior? A resposta de Dantas Júnior é a seguinte: por que antes uma reunião e não uma audiência pública? Porque a Câmara precisava, enquanto representante dos anseios da sociedade, Dantas, ouvir a versão oficial do município, porque até então não se tinha ouvido. Isso não quer dizer que não, na sequência dessas oitivas, dessas reuniões, não se desencadeasse uma audiência pública, porque é natural que ouvisse os dois lados, como eu, nesse momento, estou fazendo isso. Eu sou vereadora, estou intermediando essa relação, esse entendimento entre as famílias atendidas e que estavam no seu direito, exercendo sua cidadania, que era defendendo o que era melhor para os seus filhos, junto com o poder público. E tenho certeza que essa intermediação vai facilitar o entendimento, porque eu tenho certeza e posso atestar a sensibilidade da prefeita Fafá e a vontade que a prefeita Fafá tem de encontrar a solução. Primeiro, por ser mãe, enfermeira, e com certeza ela tem que encontrar, junto com sua sensibilidade, a alternativa de solução para a crise que está aí no país inteiro. Cláudia, você como líder do governo, dos democratas, e tem a base aí que você, por exemplo, comanda. Comanda. O PDT é um partido que mais reclama aqui, pelo menos Jório Nogueira, desde da sua eleição, tem reclamado bastante, sem espaço. A possibilidade. E perguntado ontem aqui se ele vai para o lado da oposição, ele disse: eu sou um homem de posição. Mas não disse qual era a posição. É de posição. Você, como líder, para tentar apagar esse fogo, existe essa possibilidade de manter ainda na base governista, para que não debande para a oposição? Ou a base governista vai ter desfalque? Ou vai ter desfalque? Eu queria só que você me esclarecesse uma coisa. Você está falando do PDT ou você está falando do vereador Jório? Do PDT, que reclamou, porque quando o Ricardo Adoc falou aqui também, ele reclamou. Quando ele veio na presença do seu Cláudio dos Santos, já foi uma outra situação. Então, o PDT está dividido, mas Jório sempre foi a parte mais rebelde, ou seja, a ala mais rebelde, ou não em sintonia com o governo. Como líder da base governista, tentar conciliar? Nós defendemos, Dantas, em tudo que nós fazemos, a harmonia, que se possa trabalhar de uma forma harmônica. Na condição de líder da prefeita na Câmara, nós defendemos que estejamos a base unida. Agora, nós estamos falando de dois pontos. Nós estamos falando de uma atitude de um vereador isolado, e nós estamos falando da atitude do posicionamento do PDT, que é um partido. Quem pode falar pelo PDT, partido ou por qualquer outro partido, é o seu presidente. As atitudes isoladas do vereador é o vereador. Mas eu defendo a liberdade que as pessoas possam de se expressar, mas também a liberdade de assumir as suas expressões. Aonde nós estamos hoje, não tem condições de ter uma posição que gere uma atividade dupla. Ou você, ou dúbia, ou você é de um lado ou você é do outro. E use a sua sensatez e os seus posicionamentos para se colocar numa dessas duas alas. A casa, as casas legislativas estão divididas entre situação e oposição. E defendo a liberdade das pessoas poderem expressar os seus posicionamentos. Mas defendo mais ainda o posicionamento e a responsabilidade que você toma quando se expressa. Cláudia, nós, jornalistas que acompanhamos todos os dias os noticiários de Mossoró, a gente pode observar um certo desgaste em relação ao Executivo Municipal. Primeiro greve de servidores, agora saúde, já se falou também em greve de gari. Qual a maior dificuldade em relação a ser a líder do governo e a prefeitura está tão desgastada? Primeiro, Joyce, eu gostaria de tomar como base
que o desgaste está concentrado no que você está colocando aí, pelas afirmações que você fez, muito na questão do financiamento, do ter recursos para gerir, né? Houve uma greve porque precisava-se de umas melhorias. As melhorias reportava recurso financeiro que não tinha. Então, eu volto ao ponto que a crise não é só em Mossoró. Mossoró está atingindo uma crise, mas todos os municípios do país o estão, senão não estaria a federação hoje colocando como dia de defesa dos municípios brasileiros. A questão, quando você me pergunta, e da dificuldade? Não vou dizer que existe facilidades, mas quando você faz uma leitura tomando por base, deixando de lado as emoções e pegando a razão, você consegue tirar coisas boas, que devem ser mantidas, e coisas ruins que precisam ser melhoradas. Tá certo? Isso não é só agora na administração da prefeita Fafá. Está passando uma crise, porque a crise maior, o ponto ápice se deu agora. Mas essa crise, a gente, durante várias administrações, sempre tivemos que enfrentar. Eu fui chefe de gabinete de Rosalba e eu não contei quantas vezes nós tivemos que administrar, né, a questão de greves, a questão de mobilização na frente do gabinete. E Nilo Santos, na época, era o secretário de comunicação social e era o grande aporte que eu tinha, né? Porque era chefe de gabinete que recebia. Então, sempre houve, né, alguma crise, algum desafio, algum conflito para administrar. Agora, o que a gente não pode é generalizar e achar que está tudo ruim, que nada está prestando, porque isso é uma inverdade. Nós temos serviços de qualidade, nós temos uma crise, mas nós temos serviços de qualidade que precisam ser ressaltados. O promotor da saúde ontem aqui, ele sugere transparência na aplicação dos recursos financeiros. Existe alguma coisa obscura, Cláudia? Que ele sugere transparência nos recursos financeiros da saúde. Disse aqui ontem. Certo? Então, quem pode responder, Dantas, é o seu promotor, né? Porque eu não sei quando ele falou da transparência ao que ele estava se referindo. Mas eu, particularmente, defendo transparência não só financeira, mas uma transparência, inclusive, no acompanhamento do exercício da gestão. Quando você dá a oportunidade da população participar, monitorar as ações públicas que são executadas, quando o poder público transforma isso numa linguagem simples para que o cidadão, acessando através da internet, possa, ou de qualquer outro mecanismo, possa entender o que está sendo dito em termos de números. Com certeza, só quem tem a ganhar com isso é a gestão de um modo geral, que não serve só ao poder público, mas serve principalmente à população. Todos os efeitos, eles voltam de uma forma bumerangue para a população, se não forem bem aplicados. A transparência nós defendemos. É necessário em qualquer condição e com certeza continuaremos defendendo. E é constitucional também, tá lá? Constitucional também. Constitucional. Cláudia, nós recebemos essa semana tanto o vereador Genivan Vale como Jório Nogueira. E os dois falaram que o que eles mais colocaram em evidência foi em relação aos secretários que estiveram na reunião para explanar a questão da saúde. Eles disseram que eles já chegaram lá com a coisa pronta e não estavam dispostos a ouvir sugestões. Você não acha que a Câmara poderia ter sido mais firme ou no diálogo em relação a essas medidas da saúde? Como foi em relação aos servidores? A Câmara trabalhou como intermediária em relação? Exatamente. Nós viemos de uma escola, né, que acredita que é muito mais fácil a gente encontrar alternativas conversando, juntando, né, dados, um cedendo de um lado e um cedendo de outro, porque só iremos superar essas dificuldades se estivermos juntos. Né? A Câmara teve um papel fundamental no processo com os servidores. Está tendo agora também na saúde. Só que a gente tem que ver como é que quem diz representar a Câmara, como se porta. Uma coisa é você ir para a frente das câmaras e só bater. Se os secretários chegaram com algo pronto, será se a Câmara também não estava com algo pronto, sem querer ouvir os posicionamentos? Como eu digo que eu venho de uma outra escola,
A escola que eu aprendi e que sempre achei solução para as situações foi a escola que nós estamos fazendo. Nunca, não foi porque não assinamos uma carta que nos ausentamos do processo, mas eu nunca vi uma carta só, por si só, resolver qualquer problema. O que foi que Cláudia Regina fez foi conversar com as duas partes e intermediar. Foi assim que deu certo com o servidor. E não, estamos atuando como bombeiro e não como incendiários. Se você atua como incendiários, que toca fogo de um lado, não quer ouvir o que o outro diz, ontem eu falava que era muito parecido com briga de marido e mulher. Alguém começa a trocar agressões, se não chegar uma terceira pessoa e disser, minha gente, vamos dar um tempo, vamos acalmar os ânimos para poder que um escute o outro, ninguém chega a lugar nenhum. Eu estou achando muito parecido a história da saúde e estou me sentindo esse terceiro que chega tentando dar uma acalmada na situação. Mas deixando registrado uma coisa, Dantas, em todos os momentos, os usuários da saúde, quando conversados de forma, não perante as câmaras, ou seja o que for, eles apontaram solução. A alternativa que vai aparecer, que eu tenho fé em Deus que vai, veio do usuário. A alternativa que a prefeitura, com a acessibilidade e a vontade de acertar está, veio do usuário. Graças a isso, a ouvir um, escutar o outro e juntar todos numa única direção, que é não prejudicar os serviços de saúde.